Gente, hoje eu vim trazer um assunto muito bacana, que é o seguinte: vamos falar sobre o trigo e a farinha de trigo. Por quê? Gente, quem não chega aqui no meu consultório e fala pra mim que gosta de um pãozinho, de uma pizza, de uma torta, de um macarrão e quer brigar comigo que eu falo da farinha de trigo? Afinal, qual é o problema? Se ele vem do trigo, o trigo é cereal, é lindo, maravilhoso, é saudável? Me explica? Então eu vou te explicar. Vamos lá! Seguinte, trigo é bacana, é saudável? Sim, trigo é saudável, é um cereal, ele é rico em minerais, rico em vitaminas, rico em fibras, também em carboidratos e proteína. Destaca-se aí o glúten, tá? Que é uma proteína que ficou muito famosa e que as pessoas, tem gente que odeia, tem gente que não odeia tanto assim, e a gente vai falar em outro vídeo sobre isso. Enfim, como normalmente o trigo é consumido? O trigo ele é consumido normalmente como farelo de trigo. O que é o farelo de trigo? Você pega a casca do trigo, que é rica em quê? Fibras, é bem rica em fibras e proteína. E você moe aquilo ali e vai para o consumo. Aí você usa no seu iogurte, na sua salada, enfim, da forma que achar melhor. E você vai estar consumindo o quê? Fibras e alguma coisa de proteína. Então é saudável, ajuda a regularizar o seu intestino. Legal. Aí a gente tem o germe de trigo, que é outra categoria que as pessoas também gostam de consumir lá junto com a sua salada, junto com o seu alimento, porque escutam e sabem que é saudável. É saudável, Tati? Sim. Ele é rico em minerais, é rico em vitaminas, tem aí ferro, vitamina B, selênio, magnésio, é bem rico em vitaminas, é bacana. Quando você vai preparar a farinha de trigo, o que você usa? Tirou o germe, que é rico em vitamina, minerais, que eu falei que é bacana. Tirou a casca, que é rica em fibra, proteína. Sobrou o quê? O que tinha dentro da casca. É rico em quê? Amido, carboidrato simples. É isso que sobrou. A farinha de trigo, ela processa aquilo ali, ela passa por várias etapas de refinamento, que também é uma coisa um pouco complicada quando a gente fala de saúde. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu tô falando isso. Mas basicamente o que sobra dentro da farinha branca é amido, é um carboidrato simples, que faz o quê? É um alto índice insulinêmico. Que diabo é isso, Tatiana? O que é índice glicêmico? O que é isso? É o seguinte, como ele é muito rapidamente, você bota ele lá, como ele é muito rapidamente absorvido pelo seu organismo, vai chegar uma quantidade muito grande de açúcares no seu sangue, certo? Porque ele se comporta como um açúcar. E aí vai rapidamente sinalizar um aumento de insulina, aumentou. Então ele dá picos insulínicos. E como ele dá picos insulínicos, esse carboidrato ele é absorvido muito rápido. Isso facilita o quê? Você ter já sinalização de fome, porque ele é absorvido muito rápido, você faz uma hipoglicemia posterior que dá fome de novo. Então você sente vontade de comer de novo mais rápido. Além disso, esses picos de insulina, eles fazem o quê? Eles vão bater lá no nosso pâncreas e daqui a pouco o pâncreas está cansado de apanhar, de toda hora tá avisando: ei, vamos trabalhar, vamos absorver glicose que o carinha aqui não para de comer. Eu falo: ah, meu amiguinho, agora eu tô ficando cansado, tô ficando preguiçoso. E aí o que acontece? Você vai ter o risco de desenvolver uma diabetes mellitus, ok? Além disso, grandes picos de insulina fazem o quê? Eu não tenho mais onde colocar esse açúcar, esse carboidrato que esse cara tá comendo. O que eu faço? Armazena na barriga. E aí você engorda, traz células gordurosas para você. É mais ou menos isso. Além disso, eu queria só lembrar para você que no processamento da farinha de trigo, ela é bonita, né? Branquinha, pois é, ela passa por uma coisa que chama branqueamento, ok? Nesse branqueamento, existe a liberação de algumas substâncias que alguns estudos sugerem que pode também ajudar a colaborar com essa destruição das células lá do seu pâncreas, ou seja, aumentando as chances de diabetes. Isso, alguns estudos dizem que acontece, outros dizem que nem tanto, mas é uma coisa ainda sendo estudada. Enfim,
Então, a farinha branca é um vilão, é um malvado? Não, gente, eu não classifico nenhum alimento, ok? Ah, eu tô poxa, esse fim de semana eu vou pedir uma pizza porque eu tô com muita vontade de comer pizza. Tem um mês que eu não como pizza. Tudo bem, come sua pizza, come uma fatia. Enfim, não vai deixar de ser saudável por isso. Porque comer um pão francês, eu não acho que isso vai fazer mal. Gente, o nosso organismo, o nosso corpo, ele é um reflexo do que a gente faz na maioria do tempo, ok? Então, não coloco como vilão nem o pão, nem a farinha branca, não é isso. Mas eu falo o seguinte, gente, evita comer a farinha branca. Se você tiver que fazer uma receita, existem outras farinhas. A própria farinha de trigo integral, ela é menos maléfica no sentido desse pico de insulina do que a farinha branca. Por quê? Porque ele tem ainda bastante fibra. A farinha integral, quantidade de caloria, basicamente a mesma. Só que a farinha branca, ela vai ser mais absorvida e mais rapidamente. Já a farinha integral, ela vai ser absorvida de forma mais lenta e nem toda ela vai ser absorvida, porque ela está no meio de fibras. Ah, eu queria falar uma dica para vocês também. Como é que eu sei que é integral? Seguinte, tem que ter mais de 51% lá na composição de farinha integral. Quando você olhar o rótulo atrás, mais de 51%. No Brasil, existe um selo, inclusive, que fala que aquilo ali, ok, realmente é integral. E a outra dica, quando você olhar lá atrás, vai estar, a primeira coisa que vai estar escrito é farinha integral de trigo. Se não tiver isso, sempre o primeiro nutriente que vem, a primeira característica que vem na composição é a que mais existe naquele pacotinho. Então, eu espero que tenha esclarecido por que não é a mesma coisa comer um pão e um trigo, ok? Apesar de virem do trigo, a farinha branca não é a mesma coisa. As características dela são diferentes. Então, te vejo aí. Se você gostou, curte o vídeo, acompanha a gente aqui no YouTube, que eu vou trazer muitas novidades, muitas coisas para esclarecer e deixar você cada vez mais saudável, mais magra e maravilhosa.